Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ábido Filho, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para você, para os ouvintes. Feliz ano novo, hein? Feliz ano novo! Nosso primeiro Economia e Negócios de 2026. Seja bem-vindo de novo, viu? Pós-férias. Obrigado, querida. Estava de férias, descansei bem. Vamos ter agora, se Deus quiser, um grande ano de 2026. Muito trabalho, muita saúde. Ano importante, né? Sim. Ano de eleições, ano de Copa do Mundo. Verdade. Tem muita coisa. Vai ser um ano... agitado. O pessoal falou que 2025 passou rápido, tô achando que 2026 vai passar mais rápido, hein? É isso aí. Bom, e a gente já começa, inclusive, falando sobre um susto que a gente tomou em 2025 com o tarifaço do Trump, mas que mesmo com o tarifaço, a exportação de rochas do Brasil se deu bem, e a gente pode puxar isso também para o Espírito Santo, Ábido? Com certeza, Patrícia. A indústria de rochas ela tem uma concentração muito grande. A indústria brasileira de rochas tem uma concentração muito grande aqui no Espírito Santo, né? Cerca de 80% da indústria está concentrada aqui no Espírito Santo, né? Muita coisa é beneficiada aqui, né? A extração se dá nos mais diversos lugares do Brasil: Minas, Bahia, Ceará, Espírito Santo. Mas o beneficiamento, né? A transformação em blocos e depois em chapas e por aí vai, muito disso é feito aqui no Espírito Santo, destacadamente em Cachoeiro e na Serra, né? Então, Patrícia, a gente está na temporada dos balanços, né? E aí o Centro Rochas, que é a entidade que representa os exportadores de rocha, fez o compilado do ano passado e os números são muito bons. A indústria de rocha fechou 2025 com o melhor desempenho da história. Olha. Exportação, né? A exportação foi de 1,48 bilhão de dólares. A preço de hoje, né, na cotação de hoje do dólar, 7 bilhões 960 milhões de reais, quase 8 bi de reais. É bastante dinheiro. A parte exportadora responde por 40% da indústria como um todo. Portanto, estamos falando de uma indústria de quase 20 bilhões de reais, né? E aí, Patrícia, como você falou, o setor tomou um susto, né? A economia do Espírito Santo, a economia brasileira, a economia do Espírito Santo, que é uma economia muito exportadora, tomou um susto com o anúncio do tarifaço, né? Em meados do ano passado. Depois essa coisa deu uma melhorada, porque vários setores importantes, celulose, uma parte do setor de rochas, né? Porque os granitos, os mármores, eles seguem com uma tarifa de 40%, mas os quartzitos, que apesar de não ser um nome tão conhecido assim do grande público, eles respondem por grande parte das exportações brasileiras, eles estão fora das tarifas, né? Então, assim, ainda tem um trabalho para você tirar uma parte dessas tarifas norte-americanas em cima das exportações brasileiras, mas já foi um alívio. Mas, enfim, de qualquer forma, você tem ali produtos importantes, como os mármores, os granitos, que ainda seguem tarifados. Mas ainda assim, Patrícia, a gente teve uma expansão, como eu estou te colocando aí, de 17,5% no faturamento em relação a 2024. Não é pouca coisa. Sim. E aí, eu chamo a atenção de algumas coisinhas. Primeiro que desses quase 8 bilhões exportados, 78,5% saíram aqui do Espírito Santo. Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é o seguinte: quando você pega o volume, né, o que foi, né, a quantidade de toneladas exportadas, o crescimento foi de 2,9%. Veja que eu estou falando de que as exportações como um todo, em termos de dinheiro, de grana, né, as divisas, cresceram 17,5%. Só que o volume cresceu, a quantidade de toneladas, só 2,9%. O que significa, Patrícia? Significa que o câmbio está até um pouco mais baixo. Então, assim, não foi o câmbio, não foi um benefício do câmbio, né? O que ajudou, o que explica esse aumento de faturamento, mesmo com o volume não crescendo tanto assim, é que a gente teve um valor agregado maior sendo exportado. Isso é positivo.
Ou seja, uma valorização do nosso produto? Exatamente, a gente conseguiu exportar um produto mais valorizado, com mais valor agregado, né? Então isso é muito importante. Outra coisa importante que eu quero chamar a atenção, aí voltando na relação ao tarifaço, os Estados Unidos, Patrícia, a gente exportou no ano passado 1,48 bilhão de dólares. Os Estados Unidos responderam por pouquinho mais da metade disso aí, 795 milhões de dólares. Isso explica por que a gente ficou tão preocupado lá atrás quando foi anunciado o tarifaço. E aí quando você olha como é que foi o crescimento disso, né, na comparação com 2024, os Estados Unidos cresceram 11,8%, um volume importante, né? Ainda mais partindo de uma base alta, né, que é a quantidade que a gente exporta para eles. Mas aí aparece na sequência a China, que teve uma expansão de 19%. E a Itália, Patrícia, que é um mercado tradicionalíssimo, é o mercado mais tradicional da indústria de rocha do mundo, um crescimento de 42% no ano. Uau! E a Itália, não estou falando de um país que você, assim, exporta 1 milhão e passou a exportar 1 milhão e 400 no ano seguinte. Não. A Itália, no ano passado, comprou aqui do Brasil 117 milhões de dólares em rochas. Então já era um mercado grande e que cresceu ainda mais. Então, assim, em resumo, a gente conseguiu exportar um produto com mais valor agregado, né? Isso fica provado com um crescimento de faturamento de 17,5%, sendo que o volume em toneladas que foi exportado cresceu só 2,5%. Então, assim, a gente conseguiu esse resultado porque o que a gente está exportando, o que a gente está colocando lá fora é um produto de mais valor agregado. Muito positivo. Segundo ponto positivo, a gente está conseguindo expandir o nosso mercado externo. O nosso setor de rocha sempre foi muito dependente do mercado norte-americano. Poxa, é o maior mercado do mundo, compra muita pedra e compra muita pedra com valor agregado. Então é um mercado, o mercado norte-americano, que vai continuar sendo relevante. Só que é aquela história, né? Você não pode ter todos os ovos numa cesta só, porque vai que a cesta cai, né? E aí... E a gente ficou meio assustado com isso no tarifaço do Trump, né? Exatamente. Então, é importante você também diversificar. E aí, tem uma outra boa notícia, que é a que eu estou colocando para vocês aqui, que é o crescimento de 19% da China, que comprou 260 milhões de dólares no ano passado, e do mercado europeu. A Itália, né, que é um grande comprador, o terceiro maior comprador, cresceu 42% no ano passado. Então, Patrícia, eu converso muito com o pessoal do setor de rochas e eles têm, assim, claro, querem crescer, mas também querem um trabalho aí de diversificação. Então, eu acho que esse balanço aí do ano de 2025, a gente tinha tudo para ser um ano complicado, principalmente no segundo semestre, depois do tarifaço, e de fato as coisas pioraram. Isso não podemos tapar o sol com a peneira, mas eu acho que a gente tem notícias muito boas que vão além do recorde histórico de exportação, que já é um dado maravilhoso. Mas o fato de a gente estar conseguindo exportar um produto com maior valor agregado é uma notícia muito boa. E a segunda notícia muito boa é o fato de a gente estar conseguindo expandir os nossos mercados. Você vê, por exemplo, a China comprou no ano passado 260 milhões. Ainda não é nem a metade do que os norte-americanos compraram, né? 795 milhões. Mas já é um avanço importante. Está fazendo um avanço de 19%. Com certeza. Não é pouca coisa. E os italianos, na sequência, com uma aquisição aí de 117 milhões de dólares, que também é um volume importante. Então, assim, eu acho que temos algumas boas notícias nesse dado da indústria de rocha, de recorde nas exportações no ano de 2025, em que pese o tarifaço. Agora, rapidinho aqui, Ábido, quando a gente fala do mercado de rochas como um todo, a gente tem a impressão, e às vezes o ouvinte pode ter a impressão, de que se trata de um único setor e de um funcionamento linear igual para todo mundo, mas a gente tem divisões nesse setor. Tem o setor da extração, o setor do beneficiamento, né, e tal. Foi bom para todo mundo?
Não, aí todo mundo é muita gente, né? O cara, por exemplo, a pessoa que depende, o empresário que depende mais dos Estados Unidos, certamente sofreu mais, né? E também depende, porque você imagina, o cara, ele vende para os Estados Unidos, mas ele vende quartzito, ele ficou fora do tarifácio, esse cara não sofreu. Uhum. Agora, se ele só vende granito ou mármore, ou só granito e mármore, sofreu mais. Então você tem razão, você tem várias divisões ali dentro. E a gente está falando agora de exportação, mas tem empresário que só vende para o mercado interno, que tem uma outra dinâmica. Então, assim, isso, quando a gente coloca aqui um balanço como esse que eu estou apresentando, é óbvio que a gente está fazendo um balanço generalizado, né? Geral. É claro que se você pegar e olhar com lupa, vai ter gente que foi muitíssimo bem e vai ter empresário que sofreu um pouco mais, com certeza. Tá certo. Ábido, obrigada de novo por estar conosco. Seja sempre bem-vindo, viu? Adoramos ter você de volta. E que venha um 2026. Que bom minha foto, né? Se tivesse sentido, eu ia ficar preocupado. Sentimos falta toda terça-feira, tá? Que bom, que bom. E até terça-feira que vem, que seja um 2026 com muitas boas notícias para a nossa economia e para os nossos negócios. Se Deus quiser, querido, um grande beijo. Estava com saudade de vocês também, saudade dos ouvintes. Um beijo para você. Um beijo para os ouvintes, uma ótima semana para nós. Obrigada, para você também.